A origem do Tiger I, possivelmente o tanque mais famoso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é complexa. O desenvolvimento começou em meados da década de 1930, quando a empresa industrial Henschel & Schoen recebeu a tarefa de criar um tanque revolucionário pelo exército alemão. Durante o desenvolvimento, novas especificações foram dadas para o tanque, incluindo espessura de armadura necessária e uso de um canhão principal de 75 mm. Depois que a guerra estourou em 1939, experiências contra tanques franceses e britânicos levaram a mais reformulações, cada protótipo se baseando nas tentativas anteriores. Em 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa. Embora extremamente bem sucedidos, os tanques alemães tiveram problemas para lidar com os tanques soviéticos, especialmente o bunker móvel que era o KV-1 e o onipresente T-34, o que provocou mais reformulações. Uma competição foi realizada entre Henschel e Porsche para um novo tanque pesado que superasse o que os soviéticos poderiam lançar contra eles. Henschel venceu o concurso e o Tiger entrou em produção. A versão final foi uma conglomeração de designs de Henschel e Chong, Porsche e Krupp. Foi-lhe dado a designação Panzerkampfwagen 6 Tiger. O Tiger recebeu o numeral romano 1 após a introdução do Tiger II. Dimensões. O Tiger I era um tanque grande, projetado com muitas características em mente, sutileza não sendo uma delas. Ele pesava impressionantes 57 toneladas métricas ou quase 63 toneladas americanas, sendo classificado como um tanque pesado. Para comparação, o rival T-34 pesava entre 26 e 35 toneladas, dependendo da versão. O Tiger I tem quase 8,5 metros de comprimento, com uma largura de 3,2 metros e 3 metros de altura. O Tiger era tão massivo que não podia contar com pontes menores sem colapsar, então tinha características especiais para garantir que pudesse atravessar um rio. Estes incluíam um casco e torre à prova d'água, um snorkel de 3 metros de comprimento e uma bomba para escoar a água que vazava. Armamento. O Tiger I foi projetado para poder superar qualquer oposição com facilidade. O canhão principal original de 75 mm foi substituído por um canhão KW-K36L56 de 88 mm, baseado no canhão antiaéreo de 88 mm. A alta velocidade do projétil poderia rasgar a blindagem mais resistente que enfrentava. Também estava equipado com duas metralhadoras MG-34, uma montada no casco e uma coaxial ao canhão principal. E você nunca pode ter MGS-34 demais, então uma extra poderia ser montada no topo, que poderia ser usada para funções anti-infantaria ou antiaéreas. Armadura. O Tiger poderia aguentar e distribuir um castigo igualmente bem. A armadura frontal do tanque era impressionante, com 100 mm de espessura ou cerca de 4 polegadas. A armadura lateral do Tiger I era um pouco mais fina, com 80 mm ou cerca de 3 polegadas. O metal usado era uma mistura homogênea de níquel e aço, que era menos frágil do que outros tipos de armadura, e podia resistir a todas, exceto as mais poderosas armas anti-tanque. A armadura não era inclinada, dando ao Tiger sua aparência quadrada distintiva. Motor e desempenho. As primeiras versões do Tiger I foram equipadas com o motor Maybach HL210 V12 de 21 litros, com potência de cerca de 650 cavalos. Quando isso se mostrou insuficiente para um veículo do tamanho do Tiger, ele foi atualizado para um motor Maybach HL230 de 23 litros, que podia gerar mais de 700 cavalos. Isso poderia impulsionar o Tiger a uma velocidade máxima de cerca de 40 km por hora na estrada. Em terrenos não pavimentados ou irregulares, a velocidade máxima era bem menor. O Tiger também era uma fera sedenta, e o tanque de combustível de mais de 400 litros dava ao Tiger I o alcance operacional entre 72 e 120 metros, dependendo das condições. Rodas e suspensão. O tanque possuía 48 rodas de estrada intercaladas, o que distribuía seu imenso peso, proporcionando surpreendente mobilidade para seu tamanho, apesar de dificultar reparos, pois várias camadas de rodas precisavam ser removidas para acessar uma roda interna. As rodas de estrada tinham revestimento externo de borracha, mas problemas de fornecimento forçaram os alemães a mudar para rodas de aço no início de 1944. Essas rodas eram mais robustas, e os engenheiros conseguiram remover 16 das rodas por lado nas versões posteriores, otimizando a produção. As rodas estavam conectadas a um sistema de suspensão de barra de torção que, junto com os amortecedores, oferecia ao Tiger I um deslocamento relativamente suave. Tripulação. O Tiger I tinha uma tripulação de 5 pessoas. No casco estava o motorista à esquerda e o operador de rádio à direita.
Na torre estava o comandante, que ficava na parte de trás à esquerda, o atirador que ficava na frente à esquerda, e o carregador que ficava do lado direito. Como o Tiger era o veículo principal do arsenal alemão, as tripulações eram selecionadas a dedo por sua habilidade e até enviadas para as fábricas da Henschel para aprender as complexidades e a manutenção do tanque. Produção. Os primeiros Tigers foram encomendados em abril de 1942 e enviados para combate em agosto do mesmo ano. Por causa da guerra, a produção foi acelerada para levar os equipamentos à frente de batalha rapidamente. Por causa disso, o Tiger I foi modificado várias vezes durante sua produção, com cada nova versão corrigindo as falhas no design em tempo real. Quase todo mês, uma nova característica era adicionada, modificada ou removida. O Tiger também era caro, com cada tanque custando cerca de 250 mil Reichsmarks. Para comparação, o Panzer V Panther custava cerca de metade disso. Também levava cerca de 300 mil horas-homem de trabalho para construir um Tiger, quase o dobro de um Panther. Por causa dessas limitações, apenas cerca de 1.354 tanques Tiger I foram construídos. A produção do Tiger ocorreu de abril de 1942 a agosto de 1944, quando foi substituído pelo Tiger II. Havia variantes alternativas, incluindo um veículo de comando que tinha rádios extras. Mais famoso era o Sturm Tiger, ou Tigre de Assalto, que montava um gigantesco morteiro de 380 mm que foi projetado para simplesmente aplainar posições inimigas. Havia também um Tiger com guincho, embora provavelmente fosse uma adaptação improvisada em vez de um tipo de veículo dedicado, pois apenas um era conhecido por ter essa característica. O Tiger em batalha, o primeiro lote de Tigers a sair da linha de montagem foi enviado para a frente oriental perto de Leningrado em agosto de 1942 e teve sua primeira grande operação de combate na Grande Batalha de Tanques de Kursk em 1943. Havia algumas falhas com o Tiger I que atormentavam o veículo de outra forma eficaz. Era uma máquina complexa que sofria inúmeras falhas mecânicas. Os problemas mais frequentes eram falhas na caixa de câmbio ou no motor. Muitos Tigers tiveram que ser abandonados após falhas catastróficas. Olhando para outros tanques alemães da guerra, pode haver um pouco de um tema aqui. Quando estavam operacionais, no entanto, não havia tanque que incutisse medo no coração do inimigo como o Tiger. Os aliados assistiam horrorizados enquanto o canhão de 88 mm rasgava até o tanque mais resistente facilmente, e seus tiros ricocheteavam inofensivos no casco do Tiger. Embora tenha sido projetado como um veículo de fuga, à medida que a guerra se voltava contra a Alemanha, o Tiger era usado defensivamente, emboscando colunas de tanques aliados, causando um caos absoluto. Um único Tiger em uma posição vantajosa com uma tripulação experiente poderia devastar formações inimigas, superando-as em grande número. Em um exemplo, o as do Tiger Michael Whitman destruiu 14 tanques britânicos, 15 APCs e 2 armas antitanque em menos de 15 minutos. Histórias como essas alimentaram a fobia do Tiger, onde as tripulações de tanques aliados viviam em constante medo de encontrar um até o final da guerra. A situação era tão caótica que os tanques Tiger eram culpados por destruir veículos aliados, mesmo quando o real responsável era outro tipo de tanque, ou até uma arma antitanque. O medo gerado pelo Tiger superava em muito sua eficácia real no campo de batalha, um legado que foi consolidado em filmes de Hollywood, que enfatizavam sua superioridade sobre seus adversários. Mesmo hoje, persiste o mito de que seriam necessários 5 tanques aliados para derrubar um único Tiger. Hoje restam apenas alguns poucos Tigers e apenas um em condição operacional, o Tiger 131, localizado no Museu dos Tanques em Bovington, no Reino Unido. O último tanque Tiger em funcionamento no mundo. Não são muitas as armas, veículos ou aeronaves da era da Segunda Guerra Mundial que alcançaram o status icônico que o tanque Tiger alcançou. Ele tem uma reputação que se mantém até hoje. Apenas ver uma dessas feras em exposição em um museu já é uma experiência. No entanto, existe um que pode ser visto em ação. É o último tanque Tiger em funcionamento no mundo, o Tiger 131, do Museu do Tanque em Bovington, Inglaterra. O batismo de fogo do tanque Tiger foi no outono de 1942 na frente oriental, quando um pelotão de 4 Tigers foi enviado para a frente de Leningrado. Em dezembro do mesmo ano, os Tigers foram enviados para a frente norte-africana na Tunísia, onde os alemães tentavam deter a ofensiva aliada. Foi onde o Tiger 131 foi implantado. O
Tiger 131 desceu a linha de montagem na fábrica Henschel em Kassel em fevereiro de 1943. Foi pintado de Dunkelgelb, um amarelo escuro, e recebeu o número de série 250122. Junto com os outros tanques Tiger, o 131 foi montado em um vagão de trem e transportado para o porto de Trapani, na Sicília. Lá eles embarcaram em balsa Cybele, uma jangada motorizada usada pelos alemães para transporte. O destino final era Tunis, no norte da África. Quando os tanques chegaram em Tunis em meados de março, suas esteiras estreitas de transporte ferroviário foram trocadas por outras mais largas, próprias para o terreno macio do deserto. As partes desmontadas para o transporte foram remontadas. Os tanques, agora prontos para o combate, foram enviados ao 54º Batalhão de Tanques Pesados do 5º Exército Panzer. O Tiger 131 foi enviado para a 1ª Companhia, 3º Pelotão, como o primeiro tanque do comandante do pelotão, daí sua designação 131, que foi pintada de vermelho em ambos os lados da torre. A primeira tarefa para o tanque Tiger 131 e sua 1ª Companhia foi reforçar as posições alemãs na área de Svox-Magnassi. A essa altura, a campanha tunisiana estava em sua fase final. As tropas britânicas e americanas avançavam rumo a Tunis, o último reduto do eixo na África. Em 21 de abril, para conter o avanço do exército britânico, os alemães lançaram a Operação Flor Lilás. O objetivo da operação era contra-atacar os britânicos que avançavam da região ao redor da colina chamada Jebel Jaffa. O tanque 131 foi apenas um dos tanques que participou da operação no que seria uma batalha decisiva. Para o Tiger 131, a guerra terminou ali mesmo, durante a última defesa alemã antes da capital tunisiana. Quase completamente intacto, acabaria nas mãos dos britânicos. Há um pequeno véu de mistério sobre como isso aconteceu. Por 75 anos, pensou-se que o tanque foi capturado nas encostas de Jebel Jaffa, mas na realidade ocorreu 16 km ao nordeste de lá, em uma colina menor conhecida como 0,174, também conhecida como Jeret El Latar. Essa colina entrou no centro dos eventos após os britânicos derrotarem os alemães na Batalha de Longstop Hill, em 22 e 23 de abril de 1943. Os britânicos concentraram seu ataque no 0,174 e perto do 0,156, a oeste de Medjezel-Bob. Após seus ataques serem repelidos em 23 de abril, um novo começou no dia seguinte. O 0,174 foi atacado pelo 2º Sherwood Foresters e o 0,156 pelo 1º King Shropshire Light Infantry. Os dois batalhões contaram com o apoio de um batalhão de tanques do 142º Royal Armoured Corps. O 1º King Shropshire Light Infantry capturou seu objetivo rapidamente, mas com muitas baixas. O 2º Forsters também teve muitas baixas, mas com muito mais dificuldade em tomar o topo do 0,174. Na tarde de 24 de abril, os Forsters finalmente tomaram o cume, apenas para serem atacados por tanques alemães, em uma posição de casco para baixo, a uma distância de 270 metros. Os Forsters resistiram bravamente ao bombardeio intenso do Tiger, então um dos Tigers deixou sua posição e seguiu para o 0,174. Era o Tiger 131. Ao chegar no topo da colina, o pânico tomou conta. O tanque foi alvejado por todos os lados. Os soldados de infantaria disparavam rajadas de suas armas pequenas e projéteis de seus Piats antitanque. Alguns Foresters capturaram um canhão francês de 75 mm e começaram a atirar no Tiger 131. Por fim, os tanques Churchill do Esquadrão B do 48º Regimento Real de Tanques e do Esquadrão Adioc do 142º Corpo Blindado Real abriram fogo da colina adjacente. Nessa chuva de projéteis e granadas, o Tiger 131 parou de repente. Um dos projéteis atingiu o canhão do Tiger e ricocheteou no anel da torre, travando a torre. Outro tiro atingiu a alça de elevação da torre, desativando o dispositivo de elevação do canhão. Então, um terceiro e último tiro atingiu a escotilha do carregador, desviando estilhaços para a torre. A tripulação do Tiger, provavelmente ferida e em pânico, decidiu evacuar o tanque. Havia uma dúvida se era um projétil do canhão francês de 75 mm ou do canhão de 6 libras do Churchill que incapacitou a torre. A pesquisa mais recente de especialistas do Museu de Tanques em Bovington mostrou que era mais provável que o projétil de um dos Churchills do 0,151 que parou o tanque. Até hoje, danos de projéteis de 57 mm e 303 são visíveis no tanque. Os Foresters ficaram no 0,174 por mais 6 dias, junto com o Tiger 131 capturado. Em 7 de maio, a 104ª Oficina de Tanques do Exército alcançou o 0,174 e resgatou o Tiger do fronte.
Depois de ser reparado e colocado novamente em funcionamento, o tanque foi rebocado para Tunis no dia 24 de maio, que naquela época já havia sido libertada pelas tropas aliadas. A cruz alemã foi removida e o escudo do 1º Exército e o diábulo da 21ª Brigada de Tanques foram pintados na frente do casco. Enquanto estava na Tunísia, ele foi exibido ao rei George VI e ao primeiro-ministro Winston Churchill, que desejavam ver essa fera de um tanque. O tanque Tiger 131 capturado foi um magnífico troféu de guerra para os britânicos, que o transferiram para a Inglaterra. O tanque foi levado ao porto de Lacoulie e transportado de balsa para Bercerta em 3 de agosto de 1943. Em Bercerta, o tanque embarcou no SS Empire Cândida e navegou para Bonn, de onde foi transferido para Glasgow a bordo do SS Ocean Strength. Finalmente chegou ao Reino Unido em 8 de outubro. No Reino Unido, o Tiger 131 começou uma nova vida. Antes de ser levado para o Departamento de Design de Tanques em Chertsey, Surrey, ele foi exibido na Guarda do Cavalo em Londres e fez uma turnê pelo país. O show, porém, foi breve, pois os especialistas do Departamento de Tanques o submeteram a um exame minucioso. O tanque foi despojado da maioria das partes importantes, como seu motor, caixa de câmbio e muitos outros. Ao final da guerra, o interesse em pesquisas adicionais foi perdido, deixando-o em tal condição que acabou sendo esquecido. Por fim, o tanque foi entregue ao Museu do Tanque em Bovington em 25 de setembro de 1951. Lá, o Tiger 131 passou quase 4 décadas no museu como uma exibição estática até que uma equipe de restauradores decidiu trazê-lo de volta à vida. Em um projeto altamente exigente, o Tiger 131 foi desmontado em pedaços com a maioria de suas peças originais retornando ao lugar após a reforma. Alguns componentes, como a fiação, foram substituídos por versões modernas, enquanto outros foram completamente remanufaturados. Seu sopro de vida foi um motor Maybach HL230 em funcionamento, retirado de outro Tiger para substituir o HL210 original, descartado pelos engenheiros do Departamento de Design de Tanques. Por fim, o tanque recebeu um esquema de pintura adequado, restaurando todas as marcações alemã originais. O resultado final é a maior atração do Museu de Tanques, o único tanque Tiger totalmente operacional do mundo. Nos agora famosos Dias do Tiger, os visitantes do museu têm a oportunidade de ver em ação um dos tanques mais famosos da história. Tanques nazistas, eles têm uma reputação de superar os tanques aliados, mas até as melhores máquinas precisam de alguém para operá-las. Esta é a história de um dos mais famosos ou infames ases dos tanques alemães da Segunda Guerra Mundial, o Barão Negro. A guerra eclode em 1939 e Michael Wittmann, filho de fazendeiro, integra uma unidade de reconhecimento dirigindo um carro blindado. Não é bem um tanque, mas ele precisa começar de algum ponto. Ele e sua unidade lutam na Polônia antes de serem transferidos para o oeste, participando de campanhas contra a Bélgica, os Países Baixos e a França. Após esses compromissos no início de 1941, Wittmann é requalificado como comandante de artilharia mecanizada, e ele entrega seu carro blindado, Fürstungsgeschütz 3. Este veículo não é um tanque, mas mais precisamente uma arma de assalto, a arma principal de 75mm fixada ao casco sem uma torre. É em uma dessas armas de assalto que Wittmann luta na Grécia, onde sua liderança e habilidades lhe rendem a Cruz de Ferro de 2ª classe. Depois de lutar na Grécia, Wittmann e sua unidade são enviados para a Tchecoslováquia para se rearmarem e se prepararem para a próxima missão. 22 de junho de 1941, 3,5 milhões de soldados alemães estão iniciando a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Wittmann e o resto da 1ª Divisão Panzer SS são anexados ao Grupo de Exército Sul do Marechal de Campo Gerd von Brunstedt. Wittmann, mais uma vez, prova ser um líder capaz e, embora esteja ferido, também demonstra uma habilidade incrível, destruindo 6 tanques soviéticos em um único confronto. Em poucos meses, ele é acreditado com 66 destruições de tanques inimigos. Wittmann retorna à Alemanha, onde recebe treinamento intensivo de tanque, é promovido a tenente e assume o comando de um pelotão de tanques. Seu veículo também muda, primeiro para um Panzer III, mas logo isso é substituído por algo muito mais substancial. O Panzerkampfwagen Zeiss, mais conhecido como Tiger I, é um monstro de um tanque com um poderoso canhão principal de 88mm que pode rasgar praticamente qualquer inimigo que enfrenta e tem uma armadura de até 120mm de espessura, tornando-o praticamente impervioso a qualquer coisa que seja lançada contra ele.
Whitman se junta novamente às linhas de frente em 1943 e experimenta pela primeira vez o combate em seu novo Tiger durante a Operação Cidadela, mais conhecida como a Batalha de Kursk, possivelmente a maior batalha de tanques já travada. Com um tanque tão poderoso à sua disposição, Whitman entra em fúria, cortando um caminho de destruição através dos soviéticos. No primeiro dia da batalha, ele destrói 13 tanques soviéticos T-34 e 2 armas antitanque e segue com essa façanha adicionando mais 10 tanques, 3 tanques leves, 2 armas autopropulsadas, 3 armas antitanque e uma peça de artilharia de campo ao longo dos próximos dias. Ele também sobrevive a uma colisão com o T-34 em chamas. Seu motorista consegue acelerar antes que a munição detone e o tanque exploda. Apesar dos esforços de Whitman e do restante do exército alemão, o Exército Vermelho consegue resistir à ofensiva e a Operação Cidadela é um fracasso. Após um breve período para se reequipar e recuperar, Whitman e sua unidade são enviados novamente para a frente. Suas habilidades são postas à prova e ele acumula um total impressionante de baixas. Em janeiro de 1944, ele é acreditado por eliminar 88 tanques inimigos, peças de artilharia e outros veículos, e é condecorado com a Cruz de Cavaleiro. Até o final do mês, seu total chega a 117 veículos inimigos. Em maio de 1944, Whitman é transferido para a França, ocupada em preparação para a invasão aliada da França. Quando os aliados invadiram a Normandia, em 6 de junho de 1944, Whitman e seus 6 tanques Tiger foram realocados para a região, chegando em 12 de junho. É aqui que Whitman realiza a façanha mais famosa de sua carreira. Em 13 de junho de 1944, Whitman e seus homens estão posicionados próximo a Villers-Bocage, defendendo a colina 213. Nas primeiras horas do dia, o 4º Condado de Yeomanry de Londres avança rumo à colina onde os tanques Tiger aguardam. Eles, junto com uma companhia de infantaria de apoio, tentam garantir a estrada para avançar até Caen, apesar da vegetação densa da Normandia reduzir sua visibilidade. No total, Whitman tem seu próprio Tiger, mais 3 Tigers e um Panzer IV. Contra eles estão cerca de 60 tanques britânicos, veículos de meia esteira, transportadores de armas e canhões antitanque. Enquanto outros podem se sentir desconfortáveis, sendo superados em número de mais de 10 para 1, Whitman se encontra em um ambiente rico em alvos. Ele deixa seus homens para enfrentar a frente da coluna britânica e se desloca despercebido para a retaguarda dos britânicos. Às 9 horas da manhã, os britânicos ouvem um chamado de pânico pelo rádio. "Deus, precisamos ir. Há um tanque de Tiger a cerca de 50 metros de nós." Surgindo da vegetação rasteira como seu homônimo, o Tiger de Whitman cai na retaguarda da coluna britânica, imediatamente transformando um tanque Cromwell em sucata, seguido logo depois por uma libélula e então 3 tanques. Whitman move-se paralelamente à estrada, usando o poderoso canhão de 88 mm do Tiger para explodir tanques, semi-reboques, transportadores de armas e tudo mais que entre em sua mira. Os britânicos revidam, mas seus projéteis são mais um incômodo do que uma ameaça. Ele então avança sobre Villers-Bocage, acumulando mais abates. Todo o confronto dura cerca de 15 minutos, e quando a poeira baixa, os alemães eliminaram de 13 a 14 tanques, de 13 a 15 veículos de transporte e 2 canhões antitanque. Unidades alemãs continuam lutando contra Villers-Bocage, sendo um desastre para o avanço britânico. Mas Whitman não participa mais da batalha depois de ser incapacitado por um canhão antitanque que atinge a roda de direção do Tiger. Por suas ações naquele dia, ele é agraciado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e é promovido a SS Hauptsturmführer, ou Capitão. Ele passa os próximos 2 meses combatendo o avanço aliado na França. Em 8 de agosto, ele participa de um contra-ataque perto da cidade de Saint-Aignan-du-Crémenier, onde sua unidade é emboscada por uma força de tanques britânica e canadense. Um golpe fatal provoca a ignição da munição no Tiger de Whitman, matando a tripulação e explodindo completamente a torre. Whitman é enterrado em uma cova comum antes de sua identificação positiva em 1983. Seus restos mortais são reenterrados no cemitério militar alemão em Lecombe, Normandia. O legado de Michael Whitman é complicado, para dizer o mínimo. No total, ele é um dos, se não o mais bem-sucedido, as de tanques de todos os tempos, com cerca de 138 tanques inimigos e 132 peças de artilharia em seu crédito. Suas façanhas ainda são estudadas e discutidas hoje. É importante lembrar que um tanque não é operado por um único homem, mas sim por uma tripulação.
e a tripulação de Wittmann estava entre as melhores das forças armadas alemãs. Especificamente, Wittmann dependia muito de seu artilheiro Balthasar Wahl, que manuseava a arma principal como um rifle de atirador, capaz de acertar alvos em movimento, uma façanha extremamente difícil em uma era antes dos estabilizadores giroscópicos. Simultaneamente, muitos são céticos quanto ao seu recorde. Muitos acreditam que seus totais foram exagerados, e não há dúvida de que suas ações foram usadas como propaganda alemã, o que torna a verdade difícil de determinar. Também houve alguns que sugerem que ele foi imprudente e temerário, avançando sozinho contra o inimigo sem apoio de outros membros de sua unidade, como ele fez em Valerbocage. Também se acredita que sua reputação deve mais à durabilidade do Tiger I do que a qualquer habilidade de sua parte. A espessa armadura era impenetrável para todas, exceto as mais poderosas armas anti-tanque, então os tanques inimigos não o ameaçavam muito. Após ser transferido para a frente ocidental, Wittmann foi morto em ação após 2 meses, onde enfrentou tanques com armas mais poderosas que podiam rasgar a armadura do Tiger. Independentemente da verdade, Michael Wittmann ainda é lembrado como possivelmente o maior dos tanques na história. Sua história provocando inúmeros debates e discussões décadas após sua morte. Tanque Tiger japonês. É o final de 1940. A Alemanha, Itália e Japão não querem que os Estados Unidos entrem na Segunda Guerra Mundial e interfiram em seus planos de conquista. Então eles decidiram se aliar. Foi acordado, se alguém que não está na guerra agora decidir nos atacar, que tenha um grande exército no exterior e às vezes use chapéus de cowboy pontudos, seria uma coisa muito desagradável a fazer. Mas em segundo lugar, nós 3 revidaremos unidos, então realmente não deveria fazer isso. Isso não funcionou. Os Estados Unidos começaram a ajudar ainda mais os inimigos da aliança, Grã-Bretanha e China, mas o pacto abriu a porta para uma boa e velha colaboração entre Alemanha e Japão, que começaram a compartilhar tecnologia militar, como você adivinhou, o tanque Tiger. Os países já haviam colaborado antes. Nos primeiros dias da guerra, eles frequentemente compartilhavam patentes industriais e projetos de armas. Os japoneses foram os principais beneficiados dessa colaboração, pois tinham muito a aprender com os alemães. Os japoneses estavam interessados em diversas tecnologias alemãs, como aviões, foguetes e submarinos. Contudo, quando a maré da guerra começou a mudar, eles também passaram a se atentar especialmente aos infames projetos de tanques alemães. Eles ficaram mais impressionados com um design em particular, o Panzerkampfwagen Seyss-Ausführung H1, ou mais comumente conhecido como o tanque Tiger. Conforme os aliados se aproximavam das principais ilhas do Pacífico no fim da guerra, os japoneses ansiavam por ter os Tigers em seu arsenal. No começo da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas Imperiais Japonesas eram uma das mais poderosas do mundo. Porém, comparado à Marinha, o Exército Imperial Japonês era bem menos desenvolvido. Isso não resultou de inadequação, mas das condições pré-início de guerra, que não exigiram que os japoneses construíssem um exército mais poderoso do que já tinham. O arsenal do exército imperial japonês era suficiente para vencer na China e Sudeste Asiático e controlar os territórios conquistados. Quanto à guerra nas ilhas do Pacífico, o comando japonês decidiu que armas e equipamentos mais leves eram muito mais adequados para o ambiente difícil, além de serem mais baratos e fáceis de transportar em navios. O governo japonês priorizou investir a maior parte das finanças em sua marinha e força aérea, mantendo um orçamento rigoroso com o exército. A frota de tanques do exército imperial japonês era limitada a tanquetes, tanques leves e tanques médios. O tanque japonês mais produzido foi o tanque médio tipo 97 Chin-Ha, bem como sua versão de torre aprimorada, o tipo 97 Kaishinhoto Chin-Ha. O tipo 97, um tanque médio com 4 tripulantes e um canhão de 57 mm, era pequeno, mas cumpriu seu papel na campanha do Pacífico. Os japoneses logo descobriram a inferioridade de seus tanques, quando os americanos introduziram os M4 Sherman no Teatro de Guerra do Pacífico em 1943, que rapidamente se tornaram a armadura dominante no Extremo Oriente, superando qualquer adversário. Ficou claro para os oficiais militares japoneses que, quando os americanos atacassem as principais ilhas do Pacífico sob controle japonês, o exército imperial teria grandes dificuldades para combater as unidades blindadas americanas, agora superiores. Assim, necessitavam de um tanque mais potente e recorreram aos aliados europeus, os alemães, por auxílio. O embaixador japonês em Berlim, general Hiroshi Oshima, foi incumbido de fazer um acordo com os alemães para adquirir projetos e um modelo de tanque que atendesse às novas demandas japonesas.
No início de 1943, eles compraram duas versões do Panzer III, uma com um canhão de 50mm e outra de 75mm. Porém, quando os tanques foram levados ao Japão e chegaram lá, já estavam obsoletos. Nem mesmo o Panzer IV era capaz de atender às suas urgentes demandas. Os japoneses estavam procurando algo muito mais poderoso. O general Hiroshi Oshima, após visitar as tropas alemãs na frente oriental, ficou extremamente impressionado com os tanques Tiger. Decidiu-se que este era o tanque perfeito para os japoneses combaterem o Sherman. Em maio de 1943, o general Oshima propôs aos alemães a compra de um projeto e exemplar do Tiger I com munição. O embaixador japonês foi convidado à fábrica Henschel para conhecer o processo de produção e os requisitos técnicos para fabricar o tanque. Os engenheiros alemães foram explícitos ao explicar que a produção do tanque Tiger exigiria muito mais do que simplesmente comprar um projeto. Os japoneses deveriam garantir que a indústria e os materiais utilizados fossem compatíveis com os requisitos de produção do tanque Tiger. Após várias discussões, os japoneses compraram um exemplar do Tiger I. Número de chassi 250455 por 645 mil Reichsmarks, aproximadamente 258 mil dólares americanos. Ironicamente, o governo alemão pagou apenas 300 mil Reichsmarks por veículo. Provavelmente os japoneses pagaram mais, pois esse era o real custo comercial do tanque. Em comparação com o Tiger I, o custo de produção de um Tipo 97 Tin-Ha sem armamento era de aproximadamente 126 mil ienes, ou cerca de 33.800 dólares americanos. Os tanques Tiger permitiriam um grande avanço na tecnologia de tanques japonesa. O Tiger, com suas características superiores, superava qualquer tanque no arsenal japonês, inclusive o melhor deles, o tanque médio Tipo 97 Kai. Pesando 60 toneladas, o Tiger era mais de 3 vezes mais pesado que o Tipo 97 Kai de apenas 18 toneladas. O Tiger I possuía uma blindagem consideravelmente mais grossa que a do Tipo 97. A armadura frontal do casco e da torre tinha 100mm de espessura, as laterais do casco 60mm e os lados e a traseira da torre 80mm. O Tiger tinha um dos armamentos mais poderosos da Segunda Guerra Mundial, o Kampfwagen Canona 36 de 8,8 cm. Comparado a ele, o canhão Tipo 97 de 47mm era muito mais fraco e muitas vezes tinha dificuldade para penetrar a armadura americana. Por outro lado, o projétil perfurante de armadura Panzer Granata 40 do Tiger poderia penetrar uma armadura de aço de até 171mm. É difícil prever o quanto o Japão teria se beneficiado de ter sua própria versão do Tiger I. Teria feito uma grande diferença na defesa da Manchúria mais tarde contra os soviéticos, ou ao enfrentar os tanques americanos no Pacífico que avançavam de ilha em ilha? Antes que isso pudesse ser conhecido, os oficiais japoneses logo perceberam o quão desafiador era logisticamente transportar esses poderosos veículos pela vasta distância da Alemanha até o Japão. Os alemães e japoneses já tinham experiência no transporte de armas e equipamentos que trocavam, mas essa seria uma tarefa inédita. Na maioria dos casos, um item seria desmontado em partes menores e enviado pelo mar em um submarino. O problema com o Tiger era que mesmo desmontado, ele era muito grande para isso. O maior problema era o seu casco gigante, que pesava quase 30 toneladas. Além disso, nessa época, as marinhas aliadas tinham um enorme controle sobre quais navios deveriam atravessar os oceanos entre a Europa e o Japão. Contudo, o Tiger japonês foi enviado para Bordeaux, pois os planos para seu transporte foram acertados. Sua viagem foi interrompida abruptamente em junho de 1944, quando os aliados invadiram a Europa. Os alemães deveriam mobilizar todas as forças à sua disposição. Um tanque pesado, Tiger ocioso no porto de Bordeaux, era um luxo que eles não podiam se dar ao luxo de ignorar. Assim, em 21 de setembro, os japoneses concordaram em emprestar seu Tiger para o 101º Batalhão de Panzer Pesado SS, depois renomeado como 501º Batalhão de Panzer Pesado SS. Após esses eventos, o destino do tanque torna-se amplamente desconhecido. Geralmente acredita-se que o tanque foi destruído pelas forças aliadas durante a caótica retirada alemã pela França. Apesar dos enormes esforços e grandes gastos monetários dos japoneses, o tanque nunca chegou às margens do Japão, pois nunca chegou a haver combate no Teatro do Pacífico, lutando sob a bandeira do Sol Nascente.